Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Processual Civil 1, sou professor da PUC-Minas, Escola Superior Dom Helder Câmara, e o tema da nossa videoaula de hoje, está sendo realizada no dia 6/4/2020, pedidos da petição inicial e estabilização da lide. Essa aula, ela vai ser disponibilizada provavelmente no YouTube, e eu informo a todos que estão presentes em sala de aula que essa aula está sendo gravada, né? E eu peço a todos a autorização para que ela seja disponibilizada diretamente na internet, para que os próprios alunos possam assistir essa aula em momentos diferentes. Quando nós falamos de estabilização da lide, é importante que vocês tenham uma ideia de que a estabilização não, que os pedidos de estabilização da lide, eles estão previstos numa parte específica do Código de Processo Civil. E essa parte específica, ela se inicia no artigo 322. E quando nós falamos do artigo 322, nós estamos falando de, vamos lá, por o artigo 322 apresentar a determinação que o pedido deve ser certo, né? Ou seja, que não exista dúvida ou controvérsia sobre a pretensão da parte autora. No artigo 323 e também nos parágrafos do artigo 322, nós vamos ter uma previsão de que de pedidos implícitos, né, e dentro desses pedidos implícitos nós podemos entender os juros, a correção monetária, as custos honorários e ainda prestações de trato sucessivo, que são aquelas que vencem todo mês. O artigo 324, ele vai apresentar o instituto que determina que o pedido tem que ser determinado, ou seja, que o pedido tem que ser líquido. No entanto, seus parágrafos prevêem hipóteses em que o pedido pode ser genérico, e quando a gente fala de pedido genérico, nós estamos falando daqueles casos excepcionais que no processo civil se admite a formulação de pedido ilíquido. Disso, o artigo 320 fala de pedidos alternativos, quando a obrigação pode ser cumprida de mais de um modo diferente. O artigo 326 fala do que nós chamamos de pedido subsidiário, ou seja, que ele vai ter um pedido principal, que caso não possa ser acolhido, ele vai autorizar a análise de um segundo pedido, que vai ser o pedido secundário. Isso tudo com o objetivo doutrinário, não jurisprudencial, de afastar a sucumbência da autora. No 327, nós vamos ter o que nós chamamos de pedidos cumulados, previstos na lei, né? E os requisitos de cumulação de pedido. O que é pedido cumulado? É quando você soma pedidos. O pedido 1, mais o pedido 2, mais o pedido 3. E aí nós temos espécies de cumulação de pedidos que eu vou apresentar para vocês aqui na web aula de hoje. E ainda nós temos no artigo 328 o que nós chamamos de pedido de obrigação indivisível. E sobre pedido de obrigação indivisível envolve uma hipótese de litisconsórcio, de assistência litisconsorcial, não é isso? Ou seja, nós estaríamos falando de um litisconsórcio facultativo unitário, em que uma pessoa que não foi parte no processo vai se beneficiar da ação. E como ele vai se beneficiar da ação, as custas e honorários que forem adimplidos pelo autor da ação, né, eles poderão ser descontados do econômico daquela pessoa que participou da lide. E, finalmente, no artigo 320, nós temos, do CPC, o Instituto da Estabilização da lide. E quando a gente fala de estabilização da lide, nós temos que pensar até que ponto da ação que o autor ou o réu reconvinte podem emendar as causas e os pedidos da petição inicial. E esse foi um panorama dos artigos do Código de Processo Civil que são tema da aula de hoje. Dito isso, agora nós temos que entrar na regra geral de pedidos. E quando nós falamos de pedidos de uma petição inicial, vocês têm que pensar no pedido, senhores, como um pedido certo e determinado. E o que a gente chama de pedido certo e determinado, senhores? Nós estamos falando que o pedido ele tem que
não pode existir dúvidas, que nem eu falei, né? Ele tem que ser explícito, né? E ele ainda que ter um valor certo e determinado, né? Então, ou seja, determinação seria a previsão da sua natureza ou do objeto da obrigação. Pedido certo é que não exista dúvida ou controvérsia sobre ele. Pedido determinado é aquele que não que tem uma determinação de valor ou de natureza da obrigação pretendida. E esses são, a princípio, os elementos básicos do Código de Processo Civil com pedido. Então, o artigo 322 é a certeza do pedido. Certeza do pedido. E ao falarmos da certeza do pedido, né, isso foi isso que eu falei, que não pode haver dúvida ou controvérsia. No entanto, a partir do artigo 322, no parágrafo 2º, eu tenho uma regra geral para pedidos. Regra geral de pedidos. E essa regra geral de pedidos, ela traz explicitamente que o pedido ele se interpreta do conjunto da ação. E, para ele, observa-se o princípio da boa-fé processual. Então, antigamente, no CPC de 73, nós tínhamos uma previsão de que os pedidos se interpretavam restritivamente. O que significa restritivamente? Que se não estivesse expressamente previsto no inicial, não existia o pedido. E aí o juiz não poderia julgar aquela causa a partir do princípio da restrição, ou pelo menos não poderia dar um pedido que não estava expressamente previsto na petição inicial. Isso que nós chama-se de princípio da adstrição ou congruência. E o princípio da adstrição ou congruência, ele está também expressamente previsto no Código de Processo Civil, e ele está previsto nos artigos 143, na memória, ou 142. Não, é o artigo 141. E no artigo 141, o princípio da adstrição, ele fala expressamente que o juiz decidirá a causa dentro dos limites em que ela foi proposta, né? E ele não pode apreciar matéria que não tenha sido suscitada pelas partes, salvo quando a lei lhe autoriza essa análise. Ou seja, o juiz, ele não pode proferir decisões ultra, extra ou citra / infra. E esse é o princípio da adstrição vinculado ao princípio da congruência. O que é uma decisão ultrapetita? A ultrapetita é aquela que vai além do pedido. O autor pede 100 e o juiz dá 150 mil. Tá bom? O que é uma decisão extrapetita? O autor pede 100 mil reais e o juiz manda entregar uma Mercedes SLK. Né? Ele não pediu a Mercedes, ele pediu 100 mil reais. E o que é uma citra ou intrapetita? Intrapetita é aquela aquém do pedido. Vamos imaginar, o autor pede 100 mil reais de danos materiais e 50 mil de danos morais. O juiz, ele julga totalmente procedente os pedidos e condena o réu a pagar 100 mil reais. E não fala nada dos danos morais. Quando ele não fala nada dos danos morais, ele está proferindo uma decisão citra ou infrapetita, que é aquém do pedido. E automaticamente, chamamos, nesse caso, de decisão omissa, passível de embargo de declaração do artigo 22, se não me falha a memória, inciso 2 do CPC. Então, as decisões citrapetitas, elas são passíveis de embargo de declaração e omissão. Tá bom, gente? E isso é o princípio da adstrição ou congruência. Quando a gente fala desse princípio da adstrição, da congruência, nós estamos falando porque, em regra geral, no CPC de 73, os pedidos se interpretavam novamente. No entanto, a partir do CPC de 2015, os pedidos se interpretam do conjunto da postulação. Tá claro, gente? Eles se interpretam do conjunto da postulação. E o que significa se interpretar do conjunto da postulação? Significa claramente, gente,
lá no Código de Processo Civil, artigo 322, parágrafo 2º, tá? Que mesmo que seja um pedido especificamente na parte de pedidos ou requerimentos da petição inicial, isso, conseguir entender o pedido a partir de outras partes da petição inicial, ele pode julgar aquele pedido. E esse é o artigo 322, parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Deu para entender, gente? Não há mais uma interpretação restritiva sobre pedidos. Os pedidos se interpretam do conjunto da postulação. Disso, o que nós estamos falando? E isso é, talvez, a parte... essa parte da petição, que é a parte geral dos pedidos, que talvez seja uma das partes mais importantes de pedidos. Mas isso não exclui outros elementos importantes. Por quê? Quando a gente fala de pedidos, existem classificações de pedidos. E essas classificações de pedidos, elas são amplas, né? São enormes. Nós temos pedido para tudo que vocês possam imaginar, né? Então, e o grande segredo da petição inicial é fazer adequadamente o pedido. Quando nós falamos, então, de pedidos, e eu já tive perguntas, inclusive do Tiago, sobre isso, a primeira classificação de pedidos envolve a modalidade de pretensão. E o pedido pode ser imediato, não é isso? Então, quando a gente fala de pedido imediato, nós estamos falando que é a entrega da petição de direito processual, tá claro? Então, ela tem, um pedido formal da parte. E quando a gente fala de pedido formal da parte, tá, o que o autor quer quando ele ajuiza a sua petição inicial? Ele quer uma sentença de mérito, não é isso? E essa sentença de mérito é de inciso 1 do artigo 487. E lá no artigo 487, inciso 1, lá fala claramente o quê? Que o pedido imediato, gente, envolve a análise do pedido pelo juiz. Pega da tutela jurisdicional pretendida. E essa tutela jurisdicional pretendida pelo autor é nada mais, nada menos do que a procedência do seu pedido. E essa procedência do seu pedido, ou dos seus pedidos, equivale na petição inicial à pretensão de direito formal, né, ao processo. Aonde que eu tenho, dentro do Código de Processo Civil, procedência do pedido? No artigo 4, inciso 1. Então, quando ocorre a ajuização, ele não sabe se vai ter acordo, ele não sabe se vai ter desistência, mas ele quer que o juiz entregue a tutela jurisdicional para ele. E a tutela jurisdicional é a procedência do pedido. Eu estou utilizando aqui o conceito do professor Teodoro Júnior, Humberto Teodoro Júnior, que classifica os pedidos em pedidos mediatos e imediatos. Tudo bem, senhores? A segunda modalidade de pedidos, que é 1.2, pedidos mediatos. E quando nós falamos de imediatos, a doutrina classifica como a entrega da pretensão de direito material. Ou seja, é o que a parte deseja, né? E o que ele deseja dentro de uma entrega de pretensão de direito material? Ele quer o reconhecimento do seu direito material e o deferimento daquele direito material para ele mesmo. Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. E por que é importante? Porque quando ele faz isso, senhores, ele vai gerar a satisfação da sua pretensão. E dentro da sua satisfação de pretensão, várias modalidades de pedidos. 3.2.1, nós temos o primeiro pedido imediato, que é o pedido declaratório. E o pedido declaratório é aquele que reconhece a existência de uma relação jurídica processual entre as partes. Nesse caso, a gente chama ele de declaratório positivo, quando ele reconhece a existência. Por exemplo, o juiz julga procedente o pedido e declara a paternidade do réu em face do autor. Ou seja, isso seria uma ação de ligação de paternidade. Ele fala que o réu é pai do autor. Tá claro, gente? Agora, eu posso ter também um caso de uma declaratória negativa.
tá? Que é o caso em que o juiz reconhece a inexistência dessa relação jurídica processual. Relação jurídica, perdão. Que seria o caso, necessariamente, em que, por exemplo, a criança, o pai, mediante erro, reconhece a paternidade da criança e depois o pai descobre que ele não era o verdadeiro pai da criança. Quando isso acontece, ele pede ao juiz para declarar que ele não é pai do autor. Então, pede a procedência do pedido, que é o pedido imediato, mais o imediato para declarar que o autor não é pai do réu. E isso seria uma negatória de paternidade. Tá claro, gente? Então, eu posso falar para vocês que o verbo que identifica o pedido declaratório, que vai ter uma futura sentença declaratória, é o verbo declarar ou reconhecer. Esse verbo, ele é usado em qualquer pedido declaratório. E o efeito que esse pedido possui é um efeito ex tunc, ou seja, retroativo. Retroage a uma data. Está claro, senhores? Eu tenho inúmeros casos de ações declaratórias, por exemplo, a uso capião é declaratória, tá? Em alguns casos de dissolução parcial de sociedades, com relação ao termo legal, você vai ter pedidos declaratórios. Quando você tiver uma nulidade absoluta de direito material, você vai ter um pedido declaratório, tá? Então, muitíssima atenção com relação à ação declaratória, e ela está prevista em apenas um único artigo do Código de Processo Civil, artigo muito importante, tá? Que é o artigo 19. No artigo 19 do Código de Processo Civil, nós temos aqui a previsão do pedido declaratório. E é previsto da seguinte forma, e eu vou colocar ele para vocês no chat, tá? O interesse do autor pode se limitar à declaração da existência ou da inexistência ou de modo de ser de uma relação jurídica. Tá? Saliento para vocês que aquele incidente da documental ele é considerado como pedido declaratório, porque o juiz incidental dentro do processo, ele declara a nulidade, a falsidade de um documento, podendo gerar, inclusive, um processo final contra a parte que produziu aquele documento ou que juntou aquele documento falso dentro do processo. A partir desses conceitos básicos, nós vamos para o segundo pedido, imediato, que é 1.2, que é o constitutivo. E quando nós falamos de constitutivo, é aquele pedido que modifica uma relação jurídica entre as partes. Eles têm uma relação jurídica X, ajuiza a ação. Se o juiz julgar procedente aquele pedido, a relação jurídica que era X passa para Y, por exemplo. O exemplo mais básico de todos de pedido constitutivo é o pedido de divórcio. E no pedido de divórcio, o estado civil das partes é casado, e depois que o juiz julga o pedido de divórcio, ele para uma relação jurídica de divorciado. Então, ele rompe o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial que existia deixa de existir, ele cessa. E, ao cessar, necessariamente altera a relação jurídica que havia entre autor e réu dentro do divórcio. Tá? Eu tenho outros exemplos de pedido constitutivo, entre eles o de interdição, é um pedido constitutivo. Além da interdição, você tem também pedidos de reconhecimento de nulidades relativas de direito material. Por exemplo, se a parte do contrato mediante erro, dolo, coação, tá? Você ajuiza a ação anulatória com o objetivo de decretar a nulidade relativa desse contrato. Então, você altera o contrato por vício de consentimento. Atenção que a simulação gera nulidade absoluta, então a simulação seria objeto de pedido declaratório. Está claro? O identificativo do pedido constitutivo é decretar. Então, sempre que o juiz profere uma sentença e escreve decreto divórcio, decreto a dissolução de união estável, decreto a dissolução parcial de sociedades, tá? Ele primeiro decreta a dissolução e depois ele fala o termo legal. E o termo legal é que pode ser declaratório. Então, seria um caso de acumulação de pedidos.
né? E aí nós temos que, dentro desse pedido constitutivo, o efeito básico dele é ex nunc. Isso significa, senhores, que a decisão constitutiva ela só produz efeitos a partir do momento em que é proferida a sentença ou o acórdão do pedido. Tá claro, gente? Então, a sentença que julga procedente o pedido, enquanto não existir sentença, a sentença constitutiva não produz efeitos. Tá? E se for proferida uma sentença de improcedência, ela também não vai produzir efeitos. Tá claro? Então, muita atenção, o pedido constitutivo ele pode ser positivo e pode ser negativo também. Tá? E a partir do critério tríplice de identidade das ações e dos pedidos, nós temos o pedido imediato número 3, que seria 1.2.3, que é o pedido condenatório, que vai gerar também decisões condenatórias. Tá? Quando a gente fala desse pedido condenatório, é aquele que reconhece a existência de uma relação jurídica obrigacional diária entre as partes. Então, ao falarmos de pedido condenatório, e aqui não o conceito do professor Humberto Eudoro, que utiliza a identidade tríplice das ações, ou o critério de identidade tríplice de ações, nós estamos utilizando aqui o conceito do professor Pontes de Miranda, que utiliza a identidade quíntúplice do tipo e da natureza jurídica das ações. Então, a ação, ela tem a natureza do seu pedido. Então, não como pedido, propriamente, isso é uma teoria geral do processo. E automaticamente a ação está vinculada ao pedido e a futura sentença também vai estar vinculada à natureza jurídica do pedido. Então, quando nós falamos condenatório, significa que o juiz, na decisão dele, ele vai condenar as partes em prestação pecuniária. E o que significa condenar as partes em prestação pecuniária? Nós estamos falando que as partes, elas serão condenadas a pagar a coisa. Então, ela vai ser condenada a pagar alimentos, a indenização, a cobrança, repetição de indébitos. Então, toda ação que condenar uma parte, um réu, ou um vindo a pagar alguma quantia, necessariamente essa ação vai ser condenatória. E o verbo identificativo, que nem eu antecipei para vocês, é condenar. Está claro? E ao falarmos de condenar, nós estamos falando necessariamente, né, de condenar como elemento constitutivo do pedido, da ação e da sentença. E falamos que o efeito dessa sentença condenatória, em regra geral, é um efeito ex nunc. O que significa ser ex nunc, senhores? Que a parte que ela só vai ser obrigada a pagar uma quantia depois que o juiz, de fato, a condenar, julgando procedente o pedido do autor ou do réu reconvinte. Tá claro, gente? E essa é a regra geral. Por que regra geral? Porque exceções em que a sentença condenatória vai produzir efeitos ex nunc. E quais são as exceções em que a sentença produz efeitos ex nunc? Correção monetária, realização do valor do dinheiro, tá? Juros legais estipulados conforme o ordenamento jurídico, a regra geral entre relações jurídicas entre particulares ou pessoas jurídicas de direito privado, é que os juros legais são de 1% ao mês, de acordo com o artigo 5 do Código, né? A correção monetária ela vai estar prevista na Lei 6.899, né? Então, ou seja, na hora que o réu é condenado, ele tem que pagar o valor da desvalorização do dinheiro, monetária, mais os juros legais, que é um dos efeitos da mora solvente, né, que é uma determinação ex lege. Além disso, correção monetária, juros legais, com efeitos retroativos, nós temos também os alimentos definitivos, que retroativos a partir da data da citação. E essa citação, para a memória, vai estar no artigo 13, parágrafo 2º, da Lei de Alimentos, que é a Lei 578/68. Então, esses são os casos em que a sentença condenatória produz efeitos retroativos. E aí nós temos regras específicas. Correção monetária a partir do desembolso da quantia,
Juros legais a partir da constituição da mora, a partir da citação ou a partir do vencimento da dívida, dependendo do tipo de obrigação, se ela é obrigação contratual, com vencimento ou sem vencimento. Se é sem vencimento, é a partir da citação. Se ela é com vencimento, é a partir do vencimento da dívida. Se é por ato ilícito, então é a partir do efetivo desembolso, porque nós temos súmulas sobre o assunto, que estão no material escrito que eu passei para vocês, né? E os alimentos definitivos, eles produzem efeito retroativo por lei. Por quê? Os definitivos, eles retroagem à data da citação do réu, porque esses definitivos são fixados após a ampla dilação probatória, e isso envolve a justiça da decisão. Ou seja, os alimentos definitivos têm valores mais adequados à realidade fático das partes, tanto do autor que demanda, quanto do réu que os vai pagar. Tá bom, senhores? E esses são os efeitos da sentença ou do pedido condenatório. Tudo igual. Quando eu falo de ação, a ação está vinculada ao pedido, e quando eu falo ação e pedido, ela se vincula também à natureza da futura sentença que vai ser proferida. Então, o pedido indica a natureza da ação e indica também a natureza da futura sentença que vai ser proferida. Isso é muito, muito, muito importante. A partir daí, nós temos outro pedido imediato, a partir da teoria do Pontes de Miranda, né, isso que é ponto 2.4, que é o pedido auto-executivo. Quando a gente fala de pedido auto-executivo, é aquele que tem execução automática, né? É aquele que reconhece a existência de uma relação obrigacional entre as partes, mas essa relação jurídica obrigacional, ela não é pecuniária, mas ela é uma tutela específica de obrigação. E na teoria do Marinoni, não é bem uma teoria do Marinoni, que ele incorporou com algumas diferenças da teoria de outro autor, que se chama Ovídio Batista da Silva, tá? Então, quando a gente fala de ela específica de obrigação, nós estamos falando de obrigações de fazer, vírgula, não fazer ou entregar coisa certa ou incerta, que não seja dinheiro. Tá claro, senhores? Caso vocês tenham alguma coisa, por favor, formular aí no chat. No final eu vou responder suas perguntas. E disso o que nós temos? Nós temos mais. Nós temos ainda o que nós chamamos aqui nesse aspecto identificativo desse pedido, que é determinar. Então, o juiz determina que a parte entregue medicamentos, determina que a parte realize um procedimento cirúrgico, tá? Determina que a parte faça a demolição do seu, determina que a parte construa um muro divisório de propriedades. Isso é um exemplo, tudo são exemplos de pedidos auto-executivos. Entre eles, o pedido de reintegração de posse, que determina a reintegração de posse do autor, não é isso? No imóvel esbulhado pelo réu. Então, ele tira o réu do imóvel e põe o autor na posse do imóvel. Outros exemplos de pedidos auto-executivos seria a emissão de posse, a inclusão, o pedido reivindicatório, né, em que a parte vai poder usar, gozar, dispor do imóvel, porque são atributos inerentes à propriedade, e isso tudo é pleiteado em ações auditivas, né, que a doutrina chama de processo sincrético. E por que é um processo sincrético? Porque, simultaneamente, ele tem o acertamento do direito, né, e a satisfação do direito previsto na própria decisão. Como efeito, produz efeito ex nunc, ou seja, a partir do momento que é proferida, não há exceções nessa hipótese. E eu gostaria de salientar que a teoria do professor Humberto Teodoro é de que o pedido auto-executivo ele seria uma espécie de pedido condenatório. Por quê? Porque ele adota a teoria trinária ou tríplice, né, de identidade das ações. A teoria trinária não é a teoria do Pontes de Miranda que eu estou apresentando aqui para vocês hoje.
Além desse pedido autoexecutivo, nós temos outro pedido, né, que é o pedido mandamental. E quando a gente fala do pedido mandamental, é inerente às garantias constitucionais que habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, né, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus e mandado de segurança. E quando nós falamos dessas garantias constitucionais, o juiz vai fazer o quê? Ele vai reconhecer a existência de um ato de abuso de autoridade e depois que ele reconhece esse ato de autoridade, ele decide a sua cessação, ou seja, a sua interrupção, sob pena de crime de violência. Então, essa é a grande diferença entre o pedido mandamental, né, pelo menos para uma parte da doutrina, e para o pedido autoexecutivo. No pedido mandamental, o descumprimento da decisão judicial gera processo criminal por crime de desobediência, enquanto que, no caso de descumprimento da pretensão de direito autoexecutivo, vai redundar em execução propriamente dita, e vai ser uma execução de obrigação de fazer, não fazer. Essa é uma das múltiplas explicações doutrinárias sobre a diferença do pedido imediato mandamental para o pedido imediato executivo. E nós temos ainda o quê? O verbo identificativo, que é ordenar, né? Porque aí o juiz é em exercício de jurisdição e utilizando aquele atributo da inevitabilidade, né? Ou da ciência, e não da inevitabilidade, nós estamos falando que o juiz manda que uma autoridade coatora deixe de realizar aquele ato de abuso de autoridade e pratique outro, né? Tem que fazer sob pena de ser processado criminalmente, né? Alguns entendem que não cabe mais processo criminal, mas isso é uma teoria mais dentro do âmbito do direito penal e não do processo civil. E, finalmente, nós temos os efeitos. E o efeito dela também é ex nunc, a partir do momento em que é a decisão. E esses são os pedidos mediatos de inicial. Nós temos mais um pedido, o último, né, que é o pedido 6, que é o pedido homologatório, né? E a parte pode apresentar o seu acordo já na petição inicial, com base no artigo, se não me falha a memória, 725, né, inciso 8, e lá no artigo 725, inciso 8, a parte pode apresentar o seu pedido já na inicial, e esse pedido, ele vai necessariamente ser apreciado pelo juiz. O que seria esse inciso 8? Ele faz um acordo extrajudicial. Desse acordo extrajudicial, ele pede ao juiz a homologação desse acordo. Esse vai ser um procedimento especial de jurisdição voluntária, em que não há litígio, porque os requerentes já fizeram o acordo e pedem ao juiz competente a sua homologação. A gente fala de homologação, a gente fala de afirmação. Então, é a sentença do juiz que emana a vontade das partes num instrumento de autocomposição denominado transação, né? E a partir da transação, o título, que era um título executivo extrajudicial, porque tinha sido assinado pelo credor e devedor, e provavelmente por duas testemunhas, ele se torna um título executivo judicial. Então, a pretensão é meramente confirmatória. A parte, acordo no escritório do advogado, o advogado pega a procuração de ambas as partes, junta os documentos daquele acordo, da realidade fática, e manda para o juiz competente para homologar. Tá bom, senhores? Por exemplo, uma homologação de acordo de guarda, visitas e alimentos de uma criança que vai ser ajuizada perante a vara de família. Tá claro? E a partir daí, o que nós temos? Necessariamente, uma vez homologado, tá confirmado aquele acordo, e uma vez confirmado o acordo, ele passa a produzir efeitos. O pedido vai ser homologar, e o efeito vai ser variável. E ele é variável conforme a cláusula do acordo que foi homologada. Tá bom, senhores? Ou seja, eu posso até fazer um caso, uma vez eu fiz, uma homologação de acordo de paternidade. A mãe chegou para o pai e falou assim, olha, eu sou
eu tive um filho seu, quando no relacionamento, você não reconheceu. Aí o pai, de boa fé, chega, então vamos fazer um exame de DNA antes. Aí eles fizeram um exame de DNA, num laboratório particular, o exame de DNA deu positivo, o pai não quis questionar e falou, não, ele é meu mesmo. E aí, juntou o DNA, e nós fizemos um acordo em que o pai expressamente reconheceu que ele era o pai biológico da criança, automaticamente fixou o direito de guarda para a criança, o direito de visitas do pai para o filho, né? E fixou o direito de alimentos que o pai pagava para a criança. Claro, gente? E aí eu mostro para vocês. Na cláusula de homologação da paternidade, reconhecimento da paternidade, ali produziu efeitos ex tunc, tá claro? Na cláusula de alimentos, tá? Também produziu efeitos porque retroagiu. Agora, com relação à guarda e a visitas, foi ex nunc, tá? Porque aí nós tivemos essa fixação e ela só valeria a partir do momento em que houvesse a sentença homologatória. Ou, caso as partes tivessem interesse, já fixar no extrajudicial a partir de quando o pai exerceria o seu direito de visitas e se a guarda seria, de fato, compartilhada, que é a regra geral do nosso Código Civil hoje em dia. Tudo bem, senhores? E esses são os pedidos mediatos da petição inicial. A partir desses pedidos mediatos, agora nós vamos para os outros pedidos. Né? Então, nós temos primeiro o rol de pedidos, que são pedidos imediatos e imediatos, e a partir daí, entramos no segunda classificação de pedidos. E quando a gente fala da segunda classificação, a gente cita 2.1, que são os pedidos explícitos, que são a regra geral. E o que são os pedidos explícitos? Aqueles que constam expressamente na petição inicial. Quando a gente fala que esses pedidos constam expressamente na petição inicial, nós estamos falando que eles são aqueles pedidos que a parte escreve. Então, são os pedidos mediatos da inicial e também os pedidos imediatos. Tá bom? Quando a gente fala de outra forma de pedidos, que são os pedidos implícitos, os pedidos implícitos são aqueles que não precisam necessariamente estar na petição inicial, mas que, por uma questão o juiz deve julgá-los, deve defini-los. E ao falar dos pedidos implícitos, eles estão expressamente previstos no Código de Processo Civil. E são questões de ordem pública. E por que são questões de ordem pública? Porque elas podem ser analisadas de ofício pelo juiz. Ô, gente, atenção. Se o pedido implícito está expresso na petição inicial, ele deixa de ser e torna-se explícito. Agora, se o advogado não os coloca, ainda assim o juiz tem que fixá-los. E se ele não fixá-los, a decisão vai ser omissa e vai caber, inclusive, embargo de declaração. Quais são os casos de pedidos implícitos? Os pedidos estão no artigo 322, parágrafo 1º, não é isso? E lá no artigo 22, parágrafo 1º, nós temos a primeira previsão de pedidos implícitos, que são os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários de advocatício. Então, eu volto a falar que correção monetária, que é a desvalorização do valor do dinheiro, o juiz tem que fixar. Lei 6899. Ex lege, a lei manda o juiz fixar. Tá, já? Os juros legais, força do artigo 320, primeiro, o juiz tem que fixar. Tá bom, senhores? Mesmo que não haja expresso. As penas de sucumbência, as verbas de sucumbência, têm que ser fixadas. E o que são as verbas de sucumbência, senhores? As verbas de sucumbência são as custas processuais e ainda os honorários advocatícios de sucumbência, que são fixados naquela regra de 10, 15% do valor da condenação ou do valor da causa, dependendo de quem perdeu a ação. Além de tudo, minha gente, nós temos mais. Nós temos ainda as prestações de trato sucessivo. Ao falarmos das prestações de trato sucessivo, nós estamos falando do artigo 323 do Código de Processo Civil. Então, por exemplo, quando a gente ajuiza uma execução de alimentos porque o réu já foi condenado a pagar alimentos no processo de conhecimento,
ele está devendo só 3 mil, eu distribuo a petição inicial de execução de alimentos, né, o cumprimento de alimentos, até o executado ser intimado para pagar, vão passar outros meses. Tá? E quando passar outros meses, esses outros meses já estão inseridos e englobados na petição inicial. Então, vamos imaginar, eu ajuizei o cumprimento de sentença, o executado estava devendo só 3 meses. Quando ele foi citado, já estava devendo o quê? 7 meses. 7 meses. E esses 7 meses, que ele foi intimado para pagar, ele vai ter o quê? O prazo de 3 dias, não os 3 meses iniciais, mas os 7 meses, sob pena do juiz decretar a prisão civil dele. Tá claro? E isso envolve as de trato sucessivo, ou as obrigações em prestações sucessivas. E é isso que a lei fala no artigo 323. Seguindo nossa matéria. Além disso, nós falamos mais aqui na nossa matéria. E o que nós temos que falar mais? Outras modalidades de pedido. E quando nós falamos das outras modalidades de pedido, nós temos o artigo 324. E o artigo 324, ele prevê outra modalidade de pedido, que é o 3.1, que é o pedido determinado. E quando nós falamos de pedido determinado, tá? É aquele líquido. Ou seja, quando a gente fala de pedido determinado, senhor, significa que o pedido ele tem valor expresso na petição inicial. Porque o pedido determinado é da natureza da obrigação ou do valor da sua obrigação, dessa obrigação. E esse valor é o que nós chamamos de quantum debeatur, quantia devida, liquidez. E a regra geral no processo civil é que o pedido tem que ser certo e determinado, ele tem que ser certo e líquido. Bom, senhores, no entanto, a gente tem outra determinação, ou outra, que é a exceção, que é do genérico, também considerado como pedido indeterminado ou pedido ilíquido. Tá? Líquido. Indeterminado. Faltou aí um erro, um indeterminado. Tá? Quando nós falamos desse pedido genérico indeterminado, é a previsão do artigo 324, parágrafo 1º. Né? E os parágrafos 1º e 2º, vamos falar dos parágrafos 1º e 2º, porque o 2º fala que é possível formular esse pedido indeterminado também em sede de reconvenção. No parágrafo 1º do artigo 300, ele fala das 3 hipóteses excepcionais em que o pedido pode ser ilíquido. Tá? E só nessas hipóteses é que a parte pode formular o pedido ilíquido, sob pena de inépcia da inicial. Muita atenção. A inicial que for formulado ilíquido fora desses 3 casos, ensejará de inépcia prevista no artigo 330, né, inciso 1 e parágrafo 1º, que a regra geral é que o pedido é certo e determinado. No entanto, é lícito formular pedido genérico em ações universais. Ações universais, uma biblioteca com inúmeros títulos, e o titular dessa biblioteca morre. Ele morre, eles começam a brigar para ver quem é o responsável, quem vai ser o titular. Os títulos raros, que tem valor econômico altíssimo. Aquela pessoa que quer um quinhão hereditário daquela biblioteca, ele não tem como falar quais são os livros que integram o acervo bibliotecário. Então, ele vai formular pedido genérico. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, ou seja, quando o ato for produzir efeitos futuros, não é isso? Então, na hora que você ajuizou a ação e você ainda sabe com exatidão quais são os valores de danos materiais sofridos pelo autor, você vai formular um pedido genérico em relação a esses danos materiais. Isso não é possível fazer, senhores, nos juizados especiais. A Lei 9.099 veda a formulação de pedidos ilíquidos. E, finalmente, nós temos que, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação de ato a ser praticado pelo
E isso é muito comum em contratos de financiamento de veículos, quando você não sabe exatamente quais são as cláusulas de comissão de permanência de um veículo. Por exemplo, você deixou de pagar o financiamento, aí tem comissão de permanência e outras cláusulas atreladas àquele contrato de financiamento, e o réu tem que exibir quais são os documentos vinculados que sejam conhecimento à comissão de permanência. É muito comum essa forma de pedido genérico. Além desses casos e desses pedidos genérico e pedido determinado, né, nós temos outro rol de pedidos. E esse novo rol de pedidos vai ser o pedido alternativo. Então, aí a gente entra não mais no 3, mas no 4.1. Então, quando a gente fala do 4.1, nós estamos falando de pedido alternativo. E o alternativo, ele tem uma definição legal, senhores. Está definido no artigo 325. Por quê? Em algumas obrigações, já, senhores, você teria essa obrigação de mais de uma forma diferente. E o exemplo clássico da doutrina civilista sobre pedido alternativo é que em um contrato a pessoa fala, eu vou entregar 5 sacas de café ou 10 sacas de feijão. E essa escolha pode ser tanto do credor quanto do devedor. Tá bom, senhores? Então, quando acontece essa previsão contratual, tá? E entrega as 5 sacas de café ou as 10 de feijão, aí o credor vai lá e fala, agora eu quero as 5 sacas de café ou as 10 de feijão. E aí vocês têm que dar a oportunidade de escolha. Se o devedor tiver que escolher essa obrigação, ele é citado para fazer a escolha. Tá claro, gente? Ele é citado para fazer a escolha. Agora, se a escolha couber ao credor, ele acumula essa escolha diretamente na petição inicial. É a previsão do artigo 5 do Código de Processo Civil. Seguindo. Além disso, nós temos outro pedido em 4.2, que é o pedido subsidiário. Tá claro, senhores? E quando a gente fala do pedido subsidiário, ele era chamado antigamente de pedido subsidiário no Código de 1973. Tá bom, gente? Então, era uma definição no Código de 73. No Código de 2015, alterou-se o nome legal para pedido subsidiário. E o pedido subsidiário é aquele que eu mencionei no início para vocês, que está no artigo 326. Tá? Ou seja, a parte pode formular vários pedidos em ordem subsidiária. Porque se ele perdeu o primeiro, aí passa-se a análise do segundo. Se ele perdeu o segundo, passa a análise do terceiro. Tá claro, gente? O valor de causa, nesse caso, vai ser fixado com base no do pedido principal. Então, você pode chegar e falar o seguinte, olha, eu quero uma rescisão de um contrato com a devolução que eu entreguei, porque eu tenho uma previsão de cláusula contratual de retrovenda nesse contrato. Ou seja, ele houve o descumprimento dele, então eu quero anular o contrato e eu quero a devolução dos bens que eu entreguei, tá? Os bens de consumo, já que o consumidor não poderia ser feito isso. Caso eu perca a restituição dos bens, né, ou seja, a apreensão desses bens, que aí, então, que o réu seja condenado a me pagar essas quantias previstas no contrato. Então, eu quero a apreensão dos bens como pedido principal subsidiário, e caso não se dê esse pedido principal, aí eu passo ao segundo pedido, que vai ser o pedido de condenação do réu. E isso seria um pedido em ordem subsidiária, senhores. Seguindo, além disso que foi falado para vocês, nós temos mais, tá? O que nós temos mais a ser aqui é o terceiro pedido. Não, antes de passar para isso, quando a notícia do Código de Buzaide de 1973, a doutrina falou que, nesse caso, se eu não tivesse a procedência do pedido principal, no caso de pedido subsidiário sucessivo, eu não teria sucumbência se o pedido 2 fosse julgado totalmente procedente.
O entendimento do STJ atualmente é no sentido de que sucumbência se o pedido principal não for julgado procedente. Então, a doutrina fala uma coisa e a jurisprudência fala outra. Tá claro, gente? Mas os motivos de ser do pedido da jurisprudência, eles não são coerentes com os fundamentos doutrinários para a ausência de hipótese de pedido subsidiário. E, finalmente, não finalmente, mas tem mais um, nós temos os pedidos cumulados. E quando falamos de pedidos cumulados, eles estão previstos no artigo 320, e é a hipótese em que ocorre a soma dos pedidos. Quando nós falamos de soma dos pedidos, nós temos requisitos de cumulação previstos, tá? No artigo 327, que eu vou transcrever para vocês no chat. Tá? E esses requisitos de cumulação são... Primeiro, eu tenho que ter identidade de juízo, o mesmo juízo para todos os pedidos. Tá claro, senhores? 2, eu tenho que ter identidade de partes. As mesmas partes que vão sofrer pedidos cumulados. Tá bom, senhores? Então, ou seja, o réu, ele vai ser réu no pedido 1, no pedido 2, no pedido 3, não é isso? Que é a identidade de partes. 3, eu tenho que ter identidade de procedimento, ou seja, o mesmo procedimento para conhecer de todos os pedidos. E quando eu formular pedidos com procedimentos diferentes, por exemplo, na investigação de paternidade acumulada com alimentos, aí é possível eu fazer essa acumulação se eu utilizar o procedimento comum. Tá claro, senhores? E mais, finalmente, nós não temos mais a necessidade de cumulação entre pedidos, de conexão entre os pedidos. Então, eu não tenho que ter identidade de causa de pedir, nem de pedidos. Então, atenção, eu só tenho que ter esses requisitos. O mesmo procedimento, tá claro, senhores? Um juízo competente, tá? E eu tenho que ter as mesmas partes e, necessariamente, eu tenho que ter o quê? A compatibilidade de pedido. Essa compatibilidade é obrigatória. E aí aqui fala lá aquilo que eu falei para vocês no parágrafo 2º. Não é isso? Se por acaso, tá joia, senhores? Se por acaso, muitíssima atenção, os procedimentos forem diferentes, eu posso acumular desde o procedimento comum. E quando nós falamos de cumulação do artigo 326, senhores, que é o pedido subsidiário, eu não preciso ter compatibilidade. Tá claro, senhores? E a partir dessa ideia de pedidos cumulados, nós temos algumas modalidades de pedidos cumulados. 4.3.1, que é o quê? A acumulação simples. O que é a acumulação simples, senhores? É a soma dos pedidos. Claro, senhores? Tá? Vamos lá. E eu ainda tenho, eu somo os pedidos. Eu tenho 1 mais o 3. Eu peço dano material, peço dano moral, né? Peço ainda declaração de inexistência de relação jurídica. Então, eu vou somando pedidos. Tá bom, senhores? Quando eu vou para o 4.3.2, eu falo de cumulação subsidiária. A acumulação subsidiária envolve o seguinte, que a análise dos pedidos 2, 3 e seguintes depende da procedência do pedido 1. Exemplo, numa ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, o juiz só vai apreciar o pedido de alimentos se ele declarar a paternidade. Tá claro, senhor? Se ele declarar a paternidade. Se ele não declarar a paternidade, ele julgar improcedente a declaração de paternidade, necessariamente ele não vai condenar em alimentos. Nós temos ainda 4.3.3, chamamos de cumulação alternativa, que está prevista lá no artigo 325, parágrafo único. Então, nós estamos falando o quê, senhores? Tá? Que quando a lei pelo contrato da escolha seria, perdão, vamos lá, aqui, ó, no artigo 326, parágrafo único, é lícito formular um pedido alternativamente o juiz acolha um deles. Então, se eu falo lá,
nada mais, uma acumulação alternativa é igual a um pedido alternativo, que me entregue um apartamento de 3/4 no bairro X ou no bairro Y, um apartamento também de 3/4 no bairro Y, se ambos tiverem o mesmo valor. Tá claro, senhores? Poderia ser um apartamento de 3/4 no bairro X ou um apartamento de 2/4 no bairro Y, porque o bairro Y teria maior valor pecuniário. E isso teria que estar previsto na lei. Tá claro, gente? Finalmente, nós temos o último pedido, tá? E hoje vamos ter que parar nossa aula com relação aos pedidos aqui, que é a obrigação de indivisível. E quando a gente fala de obrigação indivisível, seria o 4.4, pedido de obrigação indivisível, que eu falei no início da aula. Eu expliquei. Segundo o artigo 300, na obrigação indivisível, tá? Com pluralidade, aquele que não participou no processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção do seu crédito. Então, vamos imaginar uma ação declaratória ou anulatória de uma escritura, ajuizada por uma pessoa, e não por todas as pessoas, que seria um caso, por exemplo, de uma mãe que doa um imóvel para um filho, sendo essa doação uma doação honrosa, porque ela não resguardou para si outros bens que possam segurar o seu sustento. Todas as pessoas podem ser interessadas em anular essa doação. Primeiro, a mãe, enquanto ela estiver viva. Depois que ela morrer, tá, esse direito de anulação da doação inoficiosa passa para os sucessores dessa mãe. E vamos imaginar que essa mãe tinha 3 filhos. Um é o donatário que recebeu e os outros 2 foram preteridos na doação, né, inoficiosa. A partir desse momento, porque não respeitou a sua legítima, o que nós temos? Nós temos que vai ser possível, senhores, vai ser possível, um desses filhos que não foi beneficiado com essa doação, que ele ajuize a ação para anular ou declarar nulidade da doação. Tá bom, senhores? O outro filho que não participar como autor, ele vai ser beneficiado caso o autor ganhe. Então, o que ele receberia naquele imóvel, tá, vai ser deduzido das despesas que o autor da demanda teve com o ajuizamento da ação. Senhores, nesse momento eu vou encerrar nossa gravação, tá certo? Foram apresentados todos os pedidos da petição inicial e todas as classificações de pedidos. Faltou ainda a estabilização da lite, que eu vou falar em aula próxima, tá claro? Mas não tem grandes problemas, porque você tem estabilização provisória, estabilização da lite, né? E falando rapidamente, o autor não pode alterar o pedido nem a causa de pedir, tá? Depois da decisão de saneamento, porque ocorre a estabilização definitiva. E a decisão de saneamento é aquela que é proferida na fase organizatória ou saneadora do processo. Porque na hora que o juiz defere as provas, em regra geral, ele já não pode mais alterar, salvo se forem fatos convenientes e causas previstas no artigo 493 do Código de Processo Civil. Tá bom, senhor? Agora, existe também estabilização provisória da lite. E o que é a estabilização da provisória da lite? Ela ocorre com a citação do réu. E uma vez citado o réu, o autor ele pode emendar a petição inicial desde que o réu anua com essa emenda da inicial, ou aceite a emenda da inicial. Vocês estão acompanhando, senhores? Antes da citação do réu, o autor pode emendar tranquilamente, porque não existe qualquer hipótese de utilização. Depois da citação, ele pode, se houver anuência do réu. E depois da decisão, ele não pode mais emendar a petição inicial, nem as causas de pedido, nem os pedidos, porque ocorre a estabilização definitiva. Então, senhores, eu aguardo as perguntas de vocês sobre o assunto, tá? E estou à disposição a todos. Espero que tenha ficado claro. Vou gravar a aula agora nesse momento, vou encerrar
e eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado pela presença e encerro a gravação. Tchau. Cuidem.